de Masha Gessen. Putin, a face oculta do novo czar. Dois. A guerra eleitoral. Sabe, estão dizendo que o FSB está por trás das bombas. Disse o meu editor, uma das pessoas mais inteligentes que já conheci, assim que cheguei à redação numa tarde de setembro de 1999. Acredita nisso? Há 3 semanas que Moscou e outras cidades russas vinham sendo aterrorizadas com uma série de explosões. A primeira delas aconteceu em 31 de agosto, num shopping lotado no centro de Moscou. Uma pessoa morreu e mais de 30 ficaram feridas. De início, porém, não ficou claro que aquela explosão era algo mais assustador que uma brincadeira de mau gosto, ou talvez que um tiro disparado numa discussão entre comerciantes. 5 dias depois, outra explosão pôs abaixo boa parte de um edifício residencial na cidade de Buináxk, ao sul do país, não muito longe da Chechênia. 64 pessoas morreram e 146 ficaram feridas. No entanto, como todos os moradores do tal prédio eram militares com suas famílias, embora houvesse entre os mortos 23 crianças, a explosão não chegou a fazer com que os civis, principalmente os que vivem em Moscou, se sentissem vulneráveis e ficassem com medo. 4 dias mais tarde, porém, faltando 2 segundos para a meia-noite de 8 de setembro, ouviu-se um estrondo gigantesco numa cidade dormitório nos arredores da capital. O conjunto de prédios de concreto densamente povoado se partiu ao meio, e 2 das suas colunas, 72 apartamentos ao todo, ficaram inteiramente destruídas. Houve exatamente 100 mortos e cerca de 700 feridos. 5 dias depois, mais uma bomba pôs abaixo outro prédio, também nos arredores de Moscou. A construção de tijolos de 8 andares ruiu como um castelo de cartas. Os jornalistas que estavam no meio da multidão que se aglomerou no local naquela manhã comentavam que, aparentemente, os edifícios de concreto explodiam para fora, ao passo que os de tijolos caíam sobre si mesmos. A explosão ocorreu às 5 da manhã, o que significa que a maioria dos moradores estava em casa. Quase todos morreram. 124 mortos, além de 7 feridos. Ainda no mesmo mês, no dia 16, um caminhão explodiu no meio da rua em Volgodonsk, cidade localizada ao sul da Rússia. 19 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas. O pânico se espalhou pelo país. Os moradores de Moscou e de outras cidades organizaram patrulhas nos bairros. Muita gente foi para as ruas simplesmente porque parecia mais seguro dormir ali que dentro das casas. Voluntários paravam quem quer que considerassem suspeito, ou seja, praticamente todos que não fizessem parte de sua patrulha. Ao menos um grupo em Moscou começou a parar as pessoas que passeassem com um cachorro para revistar o animal. De lado a outro da Rússia, a polícia recebia verdadeiras avalanches de telefonemas de gente que achava ter visto alguma atividade ou algum objeto suspeitos. No dia 22, atendendo a um chamado em Ryazan, que fica a cerca de 160 quilômetros da capital, policiais encontraram 3 sacos com explosivos escondidos debaixo da escada de um prédio residencial. Num país abalado pelo medo e pela dor, ninguém duvidava que aquilo era coisa dos chechenos. E eu não era a exceção a essa regra. Tinha acabado de passar uns 2 dias circulando de carro por Moscou para visitar famílias chechenas, refugiados, profissionais e estabelecidos há muito na cidade, trabalhadores temporários morando em alojamentos.
Todos estavam apavorados. A polícia estava rondando os rapazes, detendo centenas deles sob suspeita de relação com os atentados. Muitos dos homens que entrevistei não apenas tinham deixado de sair de casa, mas também se recusavam a abrir a porta do apartamento ou do quarto dos alojamentos. Uma criança voltou da escola dizendo que a professora havia escrito no quadro as palavras explosão e chechenos em russo, uma ao lado da outra. Eu sabia que os policiais estavam detendo centenas de inocentes, mas não achava difícil supor que o culpado, fosse ele quem fosse, era um checheno ou um grupo de pessoas vindas dessa região. Estive lá de 1994 a 96, cobrindo a guerra do começo ao fim. A primeira vez que eu vi uma bomba explodir a poucos metros de onde eu estava foi na escada de um edifício residencial para cegos nos arredores de Grozny, a capital chechena. Era janeiro de 1995, o primeiro mês da guerra, e eu tinha ido a essa parte da cidade porque o exército russo alegava que não estava bombardeando a população civil. Não posso imaginar ninguém mais enquadrado na definição da palavra civis que os moradores daquele prédio. Cegos, indefesos, sem condições de deixar a cidade. Quando saí do edifício, vi corpos e pedaços de corpos espalhados por todo o canto. As diversas crianças que vi pelas ruas de Grozny naquele dia e nos dias subsequentes tinham visto a mesma coisa. Eram elas que, nas semanas seguintes, iam se amontoar ao redor das fogueiras acesas nas calçadas, observando a mãe preparar a comida. Eram as mesmas crianças que passariam anos a fio, apinhadas em apartamentos minúsculos, meia dúzia num quarto, já que vários prédios haviam sido destruídos, e proibidas de ir lá fora por medo de pisar numa mina ou topar com um soldado russo que poderia estuprar uma menina ou prender um menino. Apesar de tudo, porém, acabavam saindo para a rua, onde eram estupradas, detidas, torturadas e desapareciam. Ouviam isso acontecer com irmãs, irmãos e amigos. Essas crianças eram agora rapazes e moças, e não me parecia difícil acreditar que algum deles fossem capazes de uma terrível vingança. A maioria dos russos não tinha presenciado o que presenciei, mas todos viram pela TV imagens dos locais bombardeados, cada uma mais assustadora que a outra. A guerra na Chechênia nunca terminou de verdade. O acordo ajustado 3 anos antes por Berezovsky, entre outros, levou a um cessar-fogo. Os russos eram o típico povo de uma nação em guerra, e como toda nação em guerra, acreditavam não só que o inimigo mal chegava à condição de ser humano, mas também que era capaz de lhes infligir horrores inimagináveis. No dia 23 de setembro, um grupo de 24 governadores, mais de um quarto do total da federação, escreveu uma carta ao presidente Yeltsin, pedindo-lhe que entregasse o poder a Putin, que tinha sido nomeado primeiro-ministro havia pouco mais de um mês. No mesmo dia, o presidente baixou um decreto sigiloso, autorizando o exército a retomar os combates na Chechênia. Além de tudo, tal decreto também era ilegal, pois as leis russas proíbem o uso de tropas regulares dentro das fronteiras nacionais. Nesse dia, aviões militares russos voltaram a bombardear Grozny, começando pelo aeroporto, pela refinaria de petróleo e por bairros residenciais. No dia seguinte, Putin emite sua própria ordem, autorizando o reinício dos combates pelas tropas da Federação. Desta vez, a ordem não foi secreta, embora as leis russas não concedam ao primeiro-ministro nenhuma autoridade sobre os militares. Ainda em 24 de setembro, Putin faz uma das suas primeiras aparições na televisão. Vamos caçá-los até o fim, diz ele, referindo-se aos terroristas. Onde quer que estejam, vamos encontrá-los e destruí-los. Mesmo que estejam no banheiro,
Vamos despachá-los privada abaixo. Usava uma retórica nitidamente diferente da de Yeltsin. Não estava prometendo levar os terroristas a julgamento, nem manifestando sua compaixão pelas centenas de vítimas das explosões. O seu discurso era o de um líder planejando governar com um punho de ferro. Frases como aquela, muitas vezes temperadas com um humor grosseiro, iam se tornar a marca registrada da oratória de Putin. Sua popularidade começou a crescer. Berezovsky, o PhD, e seu pequeno exército de propaganda, formado por homens instruidíssimos, pareciam não ver contradição entre o seu tão alardeado objetivo de garantir para a Rússia um futuro democrático e o homem que haviam escolhido para depositar suas esperanças nesse futuro. Foram incansáveis trabalhando na campanha, usando o poder do Canal 1 de Berezovsky para destruir a reputação do ex-primeiro-ministro Primakov e seus aliados. Um programa memorável explicava em detalhes anatômicos repulsivos como havia sido a cirurgia de quadril a que Primakov se submetera recentemente. Um programa memorável explicava em detalhes anatômicos repulsivos como havia sido a cirurgia de quadril a que Primakov se submetera recentemente. Outro se baseava na visível semelhança entre o prefeito de Moscou, Yuri Luskov, e Mussolini. Além de desacreditar seus adversários, porém, os aliados de Putin, que se viam mais como seus criadores que como seus partidários, precisavam criar e divulgar uma imagem do seu próprio candidato. Estritamente falando, Putin não estava fazendo campanha. A eleição presidencial só deveria acontecer em cerca de um ano, e a Rússia não tinha uma cultura política de longas campanhas. Mas aqueles que queriam vê-lo como presidente estavam empenhadíssimos nesse sentido. Uma influente empresa de consultoria política, a Fundação de Política Efetiva, cuja sede ficava num dos mais belos prédios históricos da cidade, do outro lado do rio, bem em frente ao Kremlin, foi incumbida de criar para Putin a imagem de um político jovem e cheio de energia que impulsionaria a tão necessária reforma. Todos estavam tão cansados de Yeltsin que a nossa tarefa foi bem fácil, disse-me uma mulher que participou desse trabalho. O nome dela era Marina Litvinovich, e como tantos outros funcionários da Fundação de Política Efetiva, era bem jovem, muito inteligente, acabava de concluir a graduação numa das melhores universidades do país e tinha pouquíssima experiência em termos de política, chegando mesmo a ser ingênua. Começou a trabalhar ali em meio expediente quando ainda estava na faculdade e 3 anos depois era peça-chave na equipe encarregada da campanha presidencial. Tinha a convicção de estar inteiramente dedicada a ideais democráticos e, apesar disso, não via nada errado na forma como o futuro presidente estava sendo inventado e vendido ao público. Simplesmente acreditava que era o povo que tinha criado tudo aquilo. Estavam saindo uns artigos afirmando que ele era da KGB, disse-me anos depois. Mas a equipe do quartel-general era composta por liberais e estávamos convencidos que era essa gente que ia formar o seu primeiro escalão. Na verdade, não era preciso ser jovem e ingênuo para acreditar nisso. Em fins do verão de 1999, tive um jantar memorável com Alexander Goldfarb, um velho conhecido que fora dissidente nos anos 1970. Desempenhou a função de tradutor de Andrei Sakharov, emigrou vivendo em Nova York por toda a década seguinte e acabou se transformando num ativista social de peso nos anos 1990. Foi conselheiro do bilionário filantropo George Soros na Rússia. Depois lançou uma campanha para divulgar e combater a tuberculose, que havia se tornado epidêmica e resistente aos medicamentos no país,
conseguindo praticamente sozinho chamar a atenção do mundo inteiro para o problema. Pois Alex e eu estávamos jantando e conversando sobre Putin. Ele é a própria encarnação da KGB, disse-lhe eu na ocasião, mas testando uma teoria que lançando uma discussão. Mas Chubais me disse que ele é inteligente, atuante e tem desenvoltura, retrucou Alex. Até um ex-dissidente e estava quase convencido de que Putin era o jovem político moderno que a Fundação estava inventando. Quanto mais intensa ia ficando a campanha na Chechênia, mais o país parecia subjugado. Nesse meio tempo, Berezovsky lançou a ideia de um novo partido político, um partido inteiramente destituído de ideologia. Se falássemos, ninguém nos ouviria, disse-me ele 9 anos mais tarde, aparentemente ainda convicto de que a sua ideia era brilhante. Decidi que substituiríamos ideologia por rostos. O seu pessoal saiu à caça de rostos e voltou trazendo algumas celebridades e um ministro de gabinete. No entanto, o rosto que realmente importava pertencia ao homem que não tivera rosto até poucas semanas atrás. À medida que a popularidade de Putin ia crescendo, o mesmo acontecia com o novo partido político. Nas eleições parlamentares de 19 de dezembro de 1999, cerca de um quarto dos eleitores votou no bloco aliado, que tinha apenas 2 meses de idade, o chamado Единство, Unidade, ou Medved, o urso, dando-lhe a maioria absoluta na Câmara Baixa do Parlamento. Para consolidar a posição de Putin, alguém da família, ao que parece ninguém mais se lembra exatamente quem, propôs uma jogada de mestre. Yeltsin deveria renunciar antes do fim do seu mandato. Como primeiro-ministro, Putin, de acordo com a legislação vigente, passaria a ser o presidente em exercício, tornando-se assim candidato natural para a eleição que estava por vir. Seus adversários seriam apanhados de surpresa e o tempo para agir até a eleição ficaria reduzido. Na verdade, a renúncia acabou acontecendo em 31 de dezembro. Foi uma jogada típica de Yeltsin. Conseguiu roubar a cena, superando o milênio, o bug do milênio e qualquer outro evento que pudesse ter ocorrido praticamente no mundo inteiro. Escolheu também a véspera dos feriados de Ano Novo e Natal, que param o país por 2 semanas, e com isso reduziu ainda mais o tempo disponível para os adversários de Putin se prepararem para a eleição. Há tempos que o dia de Ano Novo, um feriado leigo, superou qualquer outra ocasião como a grande festa familiar na Rússia. Nessa noite, russos dos 4 cantos do país se reúnem com os amigos e a família. Pouco antes da hora da virada, postam-se diante da TV para ver o relógio de uma das torres do Kremlin marcar meia-noite. Erguem as taças de champanhe e só então vão para a mesa fazer uma refeição bem tradicional. Nos minutos que antecedem esse momento, o líder da nação faz um discurso, hábito que se tornou uma tradição na União Soviética e que Boris Yeltsin decidiu manter a partir de 31 de dezembro de 1992, abre parênteses, um ano antes, quando a União Soviética chegou oficialmente ao fim da sua existência. Quem falou ao povo foi um comediante, fecha parênteses. E Yeltsin surgiu na televisão 12 horas antes do horário habitual. Meus amigos, disse ele, meus queridos, hoje é a última vez que venho lhes falar na véspera do Ano Novo. Mas não é só isso. Hoje é a última vez que venho lhes falar como presidente da Rússia. Tomei uma decisão. Passei muito tempo pensando a respeito e foi um período difícil. Hoje, no último dia do século, vou renunciar. Estou indo embora. A Rússia deve entrar no novo milênio com novos políticos, novos rostos, gente nova, inteligente
forte e enérgica. Por que me apegar ao cargo por mais 6 meses, quando o país conta com um homem forte que merece se tornar presidente e em quem, virtualmente, todo russo vem depositando suas esperanças para o futuro? Depois pediu perdão. Peço perdão, disse ele, porque muitos de nossos sonhos não se concretizaram, porque coisas que nos pareciam simples acabaram se revelando difíceis e penosas. Peço perdão por não ter correspondido às esperanças daqueles que acreditavam que poderíamos, apenas com algum esforço, apenas tomando impulso, saltar do nosso passado cinzento, totalitário, estagnado, para um futuro brilhante, rico, civilizado. Era algo em que eu próprio acreditava. Nunca disse isso antes, mas quero que todos saibam. Senti a dor de cada um de vocês no coração. Passei várias noites sem dormir, períodos dolorosos, pensando sobre o que fazer para tornar a vida um pouco melhor que fosse. Estou indo embora. Fiz tudo o que pude. Uma nova geração está chegando. É gente que poderá fazer mais e melhor. Yeltsin falou por 10 minutos. Parecia inchado, pesado, mal podendo se mover. Também parecia desanimado, desesperançado, como um homem que estivesse se enterrando vivo diante dos olhares de quase 100 milhões de pessoas. A expressão em seu rosto praticamente não se alterou durante o discurso, mas a sua voz ficou embargada de emoção quando ele encerrou a sua fala. À meia-noite foi Vladimir Putin quem apareceu na TV. De início estava visivelmente nervoso e até gaguejou quando começou a falar, mas foi se mostrando mais confiante à medida que avançava no seu pronunciamento. Falou por 3 minutos e meio. Por estranho que pareça, não deu mostras de que ia aproveitar a oportunidade para fazer o seu primeiro discurso de campanha. Não fez nenhuma promessa e não disse nada que pudesse ser considerado particularmente inspirador. Pelo contrário, disse que nada iria mudar na Rússia e declarou aos espectadores que os seus direitos estavam garantidos. Como fecho, propôs que os russos erguessem um brinde ao novo século da Rússia, embora ele próprio não tivesse um copo para brindar. Putin era agora o presidente em exercício e a campanha eleitoral tinha sido oficialmente lançada. Ele era disciplinado, lembra Berezovsky, e até mesmo dócil. Fazia o que lhe mandavam e lhe mandavam não fazer muita coisa. Já era tão popular que, na verdade, o que havia ali era uma não-campanha visando a uma não-eleição. Tudo o que tinha a fazer era nunca se afastar demais de qualquer que fosse a imagem que os eleitores quisessem ter dele. Em 26 de janeiro de 2000, há exatos 2 meses da eleição, o moderador de um painel russo no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, perguntou: quem é o Sr. Putin? Chubais, aquele que 7 meses antes alegava que o então primeiro-ministro seria o sucessor ideal para o presidente, tinha um microfone nas mãos quando a pergunta foi feita. Inquieto, ele lançou um olhar interrogativo a um ex-primeiro-ministro que estava à sua direita. Ficou claro que este último também não estava lá muito disposto a responder a tal pergunta. Os 4 componentes da mesa começaram a se entreolhar aflitos. Ao cabo de meio minuto, a sala inteira caiu na gargalhada. O maior país do mundo em extensão territorial, possuidor de petróleo, gás e armas nucleares, tinha um novo líder, e as suas elites política e econômica não faziam ideia de quem era ele. Sem dúvida, muito engraçado. Uma semana depois, Berezovsky mandou que 3 jornalistas que trabalhavam para um dos jornais de sua propriedade
escrevessem a história da vida de Putin. Um desses profissionais era uma jovem loura que havia passado uns 2 anos na assessoria de imprensa do Kremlin, mas conseguira passar despercebida em meio a colegas mais vibrantes. Havia ainda um jovem repórter que ficou famoso por suas reportagens humorísticas, mas que jamais tinha escrito sobre política. O terceiro membro da equipe era uma estrela, uma repórter veterana da área política que passou o início dos anos 1980 cobrindo guerras pelo mundo afora e o final da década escrevendo sobre política, principalmente sobre a KGB, para o Moscow News, o carro-chefe da imprensa da perestroika. Natalia Gevorkian era a repórter dos repórteres, indiscutivelmente a líder daquele grupo, e o jornalista Berezovsky era um macaco velho. Berezovsky me ligava para perguntar: ele não é incrível? Disse-me ela anos mais tarde. E eu respondia: Bória, o seu problema é que você nunca conheceu um coronel da KGB. Ele não é incrível coisa nenhuma. É absolutamente comum. É claro que fiquei curiosa. Queria saber quem era aquele sujeito que agora ia governar o país. Acrescentou ela. Então percebi que ele gostava de falar e que gostava de falar sobre si mesmo. Com certeza já conversei com muitas outras pessoas mais interessantes. Passei 5 anos escrevendo sobre a KGB. Ele não era nem melhor nem pior que o resto delas. Era mais inteligente que uns e mais astucioso que outros. Além da árdua tarefa de aprontar um livro em questão de dias, Natalia Gevorkian queria aproveitar o tempo passado com o presidente em exercício para ajudar um amigo. Em janeiro, Andrei Babitsky, repórter da Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, financiada pelos Estados Unidos, tinha desaparecido na Chechênia. Aparentemente havia sido detido pelo exército russo por violação das rígidas regras por eles implantadas. Durante a Primeira Guerra da Chechênia, a imprensa fez críticas severas e fundamentadas às ações de Moscou. Portanto, desta vez, os militares decretaram que jornalistas só poderiam penetrar na zona de guerra, acompanhados de pessoal fardado. Essa política não apenas impedia o acesso aos combatentes de ambos os lados, mas também expunha a imprensa ao perigo. Numa região em guerra, é geralmente mais seguro não usar uniforme ou estar com gente uniformizada. Alguns repórteres mais ousados tentavam driblar essas regras, e nisso poucos eram melhores que Babitsky, que havia passado anos trabalhando no Cáucaso do Norte. Durante as 2 semanas que se seguiram à sua prisão, a família e os amigos de Babitsky não tiveram qualquer notícia dele. Nos meios jornalísticos de Moscou, porém, corria o boato de que o repórter tinha sido visto na terrível prisão russa de Chernokozovo, na Chechênia, em 3 de fevereiro, um dia depois de Gevorkian e seus colegas terem começado a entrevistar Putin para a tal biografia. Autoridades anunciaram que o jornalista havia sido trocado por 3 soldados russos que haviam sido capturados por combatentes chechenos. Diziam que Babitsky concordara com a troca, mas essa declaração mal podia disfarçar o fato de as tropas russas terem tratado um jornalista russo, como um combatente inimigo. Quando Gevorkian trouxe o assunto à baila em conversa com Putin, a sua pergunta provocou o que ela viria a descrever mais tarde como uma raiva indisfarçada. A docilidade do presidente em exercício desapareceu de imediato e ele esbravejou. Esse sujeito estava trabalhando diretamente para o inimigo. Não era uma fonte neutra de informação. Trabalhava para criminosos. Portanto, quando os rebeldes disseram: queremos libertar alguns dos seus soldados em troca desse correspondente, o nosso pessoal lhe perguntou: quer ser trocado? Quero, foi o que ele respondeu. Ele queria. Eram nossos soldados. Estavam lutando pela Rússia. Se não fossem resgatados, seriam executados.
e não vão fazer mal algum a Babitsky por lá, porque ele é um deles. O que Babitsky fez é muito mais perigoso que disparar uma metralhadora. Ele tinha um mapa indicando como contornar os nossos postos de controle. Quem mandou ele meter o nariz naquilo que não tinha autorização para fazer? Foi preso, então, e está sendo investigado. Ele declarou: não confio em vocês, confio nos chechenos. Se eles me querem, mandem-me para lá. E teve a resposta que merecia: pois vá, saia já daqui. E você vem me dizer que ele é um cidadão russo? Nesse caso, devia ter agido de acordo com as leis do país se queria ser protegido por elas. Ao ouvir esse monólogo, Kevorkian teve certeza que o presidente em exercício conhecia perfeitamente o caso Babitsky. Decidiu então ser direta também. Ele tem família, tem filhos, disse. Vocês precisam interromper essa operação. O chefe de estado mordeu a isca. Logo, logo vai chegar um carro, disse ele, trazendo uma fita cassete. Você vai ver que ele está vivo e bem. Gevorkian, que vinha mantendo um clima de cordialidade nos diversos encontros com Putin, ficou tão chocada que chegou a ser grosseira na sua reação. Espere aí! Exclamou quase gritando. Vocês o entregaram aos rebeldes? Foi isso que lhe disseram? Pediu licença e saiu da sala para ligar para um amigo na sede da Rádio Liberdade, em Moscou. Diga à mulher de Babitsky que ele está vivo. Foi o recado que lhe deu. Como é que você sabe? Perguntou o seu amigo. Ouvi da boca do próprio homem, respondeu Gevorkian. E confia nele? Indagou o outro. Não exatamente, admitiu a jornalista. Poucas horas depois, porém, o tal amigo lhe telefonou. Você não vai acreditar, disse ele. Chegou um carro com a placa tão suja de lama que não dava nem para ver os números. Eles nos ofereceram uma fita de vídeo. Pagamos $200 por ela. O tal vídeo, que a Rádio Liberdade fez circular por toda a imprensa imediatamente, era uma gravação bem pouco nítida. Nela, Babitsky aparecia pálido, com um ar cansado de quem não dorme há tempos, e dizia: Hoje é 6 de fevereiro de 2000. Estou relativamente bem. O único problema que tenho é o tempo, já que as circunstâncias estão se acumulando de tal maneira que, infelizmente, não posso ir para casa por enquanto. A minha vida aqui é normal, na medida do possível, como sempre ocorre em condições de guerra. As pessoas que estão por perto têm tentado me ajudar de alguma forma. O único problema é que gostaria mesmo de ir para casa. Adoraria que tudo isso finalmente terminasse. Por favor, não se preocupem comigo. Espero estar de volta logo, logo. Na verdade, Babitsky estava sendo mantido em cativeiro numa residência, numa aldeia chechena. Estava efetivamente sem dormir, exausto e, acima de tudo, aterrorizado. Não sabia quem o estava mantendo prisioneiro. Só sabia que eram chechenos armados, gente que tinha todos os motivos do mundo para odiar os russos e nenhuma razão plausível para confiar nele. Não conseguia dormir, temendo que viessem buscá-lo para a execução. E a cada manhã odiava-se por ainda não ter encontrado um jeito de escapar, ou tido coragem suficiente para tentar fugir. Finalmente, no dia 23 de fevereiro, ele foi posto na mala de um carro, levado à república vizinha do Daguestão. Deram-lhe uns documentos grosseiramente falsificados e o soltaram por lá. Poucas horas depois, porém, ele foi preso pela polícia russa, que o levou até Moscou, onde seria julgado por portar documentos falsos. Em pouco tempo, começou a ficar claro que não devia ter havido troca alguma. Não existia nada que comprovasse o ocorrido, nem que identificasse os soldados que supostamente o tinham entregado aos chechenos. A prisão de Babitsky, as imagens televisionadas de sua transferência para as mãos dos inimigos e o seu subsequente desaparecimento tinham sido, ao que tudo indica, uma tentativa de mandar um recado à imprensa.
Foi praticamente isso que o ministro da Defesa, Igor Sergeyev, disse aos jornalistas. Segundo ele, Babitsky havia sido escolhido porque a informação que transmitia não era objetiva, para usar meias palavras, e acrescentou: eu ficaria feliz em dar 10 Babitskys em troca de um único soldado nosso. Fazia um mês que Putin estava na presidência e os ministros já estavam falando como ele, pelo visto, do jeito que estavam loucos para falar há algum tempo. Aparentemente, Putin só não contava com uma coisa: o que ele considerava a aplicação de um castigo perfeitamente justo acabou provocando indignação internacional. Durante os primeiros meses de seu governo como presidente em exercício, os líderes ocidentais agiram como os russos. Pareciam tão aliviados por se verem livres do imprevisível e constrangedor Yeltsin, que não viam problemas em depositar os seus mais lindos sonhos em Putin. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha agiam como se o resultado da eleição de março já estivesse decidido. Agora, porém, os norte-americanos não tinham escolha. Babitsky não era simplesmente um jornalista russo. Era um jornalista russo que trabalhava para um veículo criado por um ato do Congresso. A secretária de Estado Madeleine Albright abordou a questão num encontro com o ministro russo das Relações Exteriores, Igor Ivanov, em 4 de fevereiro. E 5 dias depois, o Departamento de Estado lançou uma declaração condenando o tratamento dado a um não combatente que se encontra na condição de refém ou prisioneiro de guerra. Essa inesperada indignação e a observação estrangeira provavelmente salvaram a vida de Babitsky, mas também deixaram Putin amargo e furioso. Ele sabia que o que estava fazendo era justo e que um homem como Babitsky, alguém que não parecia absolutamente preocupado com o esforço de guerra russo e não tinha a mínima vergonha de sentir pena do inimigo, não merecia viver, ou pelo menos viver entre os cidadãos de seu país. Uma conspiração de democratas de coração mole acabou forçando-o a fazer concessões. Mas se ele tinha conseguido vencer esse tipo de gente lá em Leningrado, bem poderia fazer a mesma coisa agora. A história de Babitsky facilitou a minha vida, disse-me Gevorkian tempos depois. Percebi que era assim que ele, Putin, ia governar. Que era assim que a porra do seu cérebro funcionava. Então não tive mais qualquer ilusão. Vi que era daquele jeito que ele entendia o sentido da palavra patriotismo, exatamente como se ensina em todas aquelas escolas da KGB. O país é tão grande quanto o medo que ele inspira, e a mídia tem de ser leal. Depois de fazer essa descoberta, Gevorkian deixou Moscou e foi para Paris, onde mora até hoje. Assim que pôde, Andrei Babitsky foi para Praga, onde continuou trabalhando para a Rádio Liberdade. Mas na época, nos dias que antecederam a eleição, Gevorkian não divulgou nada disso. A biografia de Putin saiu como ele queria, até o trecho exaltado e revelador sobre o caso Babitsky foi cortado, embora houvesse saído uma nota antes num jornal. Com raras exceções, os russos estavam sendo levados a continuar confiando em Putin. Em 24 de março, 2 dias antes da eleição presidencial, a NTV, rede criada por Vladimir Guzinski, o mesmo oligarca que era dono da revista onde eu trabalhava, exibiu um programa de 1 hora de duração, um talk show ao vivo, dedicado a um incidente ocorrido no mês de setembro, na cidade de Ryazan, quando a polícia, atendendo a um chamado, encontrou 3 sacos de explosivos debaixo da escada de um edifício residencial. Os moradores alertas acharam que tinham conseguido frustrar um plano terrorista. Pouco depois das 9 horas, naquela noite de 22 de setembro, Alexei Kartofelnikov, motorista do ônibus do time de futebol local, estava voltando para seu apartamento num prédio de 12 andares, na rua Novoselov, número 14.
viu um carro de fabricação russa parar diante do edifício. Um homem e uma mulher saltaram e entraram por uma porta que dava para o porão, enquanto o motorista ficou dentro do carro. Kartofelnikov os viu sair do prédio minutos depois e o carro foi estacionar bem diante da tal porta. Desta vez, os três entraram por ali, carregando uns sacos que pareciam bem pesados. Todos voltaram então para o carro e foram embora. A essa altura, 4 prédios haviam explodido em Moscou e em mais 2 cidades. Em pelo menos um dos casos, surgiram testemunhas dizendo que tinham visto sacos colados debaixo da escada. Não é de espantar, portanto, que Kartofelnikov tenha tentado anotar a placa do tal carro, mas a parte do número que indica a região onde o veículo foi emplacado estava coberta por um pedaço de papel com o código correspondente à cidade de Ryazan. O motorista chamou então a polícia. Os guardas chegaram quase 45 minutos depois. 2 deles entraram no porão, onde encontraram 3 sacos de 50 quilos empilhados, todos com a inscrição açúcar. Por uma pequena abertura no primeiro deles, os policiais puderam ver fios e um relógio. Saíram correndo do porão para pedir reforço e começaram a evacuar os moradores dos 77 apartamentos enquanto o esquadrão antibombas estava a caminho. Vasculharam o prédio inteiro, batendo em todas as portas e mandando os moradores descerem imediatamente. As pessoas saíram de pijama, camisola e roupão de banho, sem parar nem para trancar a porta de casa. Depois de semanas vendo notícias sobre edifícios que explodiam, todos levaram a sério o alerta da polícia. Vários deficientes foram levados para a rua em cadeiras de rodas, mas outros tantos, em condições mais graves, ficaram nos apartamentos apavorados. Os moradores passaram praticamente a noite toda na rua, aguentando o vento gélido. Mais tarde, o dono de um cinema da vizinhança os chamou, mandou que entrassem e até providenciou chá quente. Pela manhã, muitas daquelas pessoas foram trabalhar, embora a polícia não tenha permitido que entrassem no prédio para se lavar ou trocar de roupa. Lá pelas tantas, vários apartamentos foram saqueados. Antes mesmo de todos os moradores saírem, o esquadrão antibombas já tinha desarmado o detonador e examinado o conteúdo dos tais sacos. Concluíram que se tratava de exogênio, um explosivo de alta potência usado desde a Segunda Guerra Mundial. Essa mesma substância foi usada em pelo menos uma das explosões ocorridas em Moscou. Portanto, o país inteiro aprendeu aquela palavra a partir de um pronunciamento feito pelo prefeito da capital. O mecanismo, bastante rudimentar, continha um relógio ajustado para as 5:30 da manhã. Aparentemente, o plano dos terroristas era o mesmo adotado para as explosões em Moscou. A quantidade de explosivos destruiria o prédio inteiro, matando todos os moradores enquanto dormiam, e provavelmente afetaria a estrutura das construções vizinhas. Quando o esquadrão antibombas concluiu que os sacos continham explosivos, o alto escalão uniformizado da cidade acorreu à rua Novoselov. O chefe da unidade local do FSB falou para os moradores do prédio, felicitando-os por terem nascido de novo. Alexei Kartofelnikov, o motorista que havia telefonado denunciando os suspeitos e seus sacos, tornou-se o herói do momento. Autoridades locais lhe fizeram os maiores elogios, louvando também a vigilância da população em geral. Quanto mais alertas estivermos, mais teremos condições de combater o mal que se instalou no nosso país, declarou o vice-governador às agências de notícias. No dia seguinte, só se falava de Ryazan pela Rússia inteira. Em meio à terrível realidade com que o povo vinha convivendo havia praticamente um mês, aquilo soava como um primeiro indício de notícias relativamente boas. Se a população se mobilizasse, se cada um se encarregasse de vigiar bem, parecia ser o recado, seria capaz de escapar sã e salva. E não era só.
havia a possibilidade efetiva de os terroristas serem apanhados, já que a polícia sabia quais eram a marca e a cor do tal carro, e Kartofelnikov tinha visto as pessoas que trouxeram os sacos de explosivos. Em 24 de setembro, o ministro do Interior, Vladimir Rushailo, com um ar sombrio e inquieto, fez um discurso numa reunião de interagências convocada em função das explosões. Houve alguns avanços, disse ele. Por exemplo, o fato de um atentado ter sido evitado ontem em Ryazan. Meia hora mais tarde, porém, aconteceu uma coisa inteiramente inesperada e absolutamente inexplicável. No mesmo prédio em que a tal reunião estava sendo realizada, o diretor do FSB, Nikolai Patrushev, antigo membro da equipe de Putin em Leningrado, que o presidente em exercício havia levado para a polícia secreta como seu assessor e depois indicado como seu substituto quando foi nomeado primeiro-ministro, falou à imprensa e declarou que Rushailo estava enganado. Em primeiro lugar, não houve explosão nenhuma, disse ele. Em segundo lugar, não se evitou nada. E não acho que a ação tenha sido bem executada. Aquilo era um treinamento. E os sacos continham apenas açúcar. Não havia qualquer explosivo ali. Nos dias que se seguiram a essas declarações, autoridades do FSB explicaram que os 2 homens e a mulher que plantaram os sacos no tal prédio eram seus agentes da seção Moscou, que os sacos continham apenas açúcar perfeitamente inofensivo, que a manobra pretendia testar a vigilância da população de Ryazan e verificar se as forças da lei naquela cidade estavam prontas para situações de emergência. De início, as autoridades de Ryazan se recusaram a cooperar, mas acabaram confirmando a versão do FSB, esclarecendo que o esquadrão antibombas tinha confundido o açúcar com o explosivo, porque o seu equipamento de testes estava contaminado depois de tanto uso com explosivos reais na Chechênia. Todas essas explicações não surtiram muito efeito para tranquilizar os medos ou convencer quem quer que tivesse alguma noção do sistema de trabalho do Serviço de Segurança. Parecia um absurdo, mas não inimaginável, que umas centenas de pessoas fossem obrigadas a passar a noite inteira na rua, apavoradas e enregeladas, só por causa de um treinamento. Afinal, a fama da polícia secreta russa não era exatamente a de adotar métodos brandos. Mas, acima de tudo, o que desafiava qualquer explicação era o fato de o comando local do FSB não ter sido informado da realização daquele exercício, ou que tivessem deixado o ministro do Interior em situação publicamente constrangedora um dia e meio depois do ocorrido, e quando 1.200 homens da sua tropa já haviam sido mobilizados para capturar os suspeitos que estariam fugindo de Ryazan. Os jornalistas da NTV passaram 6 meses juntando os pedaços dessa história tão enigmática, com todas as suas inconsistências, e agora vinham apresentá-la aos espectadores. Na verdade, pisavam em ovos. Nikolai Nikolaiov, o apresentador, partiu da premissa que o episódio de Ryazan tinha sido mesmo um exercício de treinamento. Quando alguém da plateia sugeriu que já era a hora de tentar articular toda a cadeia de acontecimentos e perguntar se o FSB estaria por trás das explosões de agosto e setembro, Nikolaiov praticamente gritou: "Não, não vamos fazer isso. Não vamos considerar esse aspecto. Estamos tratando apenas do caso Ryazan." Mesmo assim, a imagem que o programa apresentou era aterradora. Nikolaiov tinha convidado vários moradores da rua Novoselov, inclusive o motorista Kartofelnikov, para participar da plateia. Nenhum deles acreditava naquela história de treinamento. Lá pelas tantas, uma pessoa que se identificou como moradora do número 14 disse que acreditava sim que tivesse sido apenas um exercício. Os outros se viraram para ele, incrédulos,
e em segundos começaram a gritar em coro que não conheciam o sujeito e que ele não morava naquele prédio. O resto da história foi tão pouco convincente e tão mal executado quanto a ideia de infiltrar um falso morador na plateia do programa. Os representantes do FSB não souberam explicar por que os testes iniciais identificaram a substância como exogênio ou por que a divisão local da própria instituição não estava a par do suposto exercício. Vendo o programa, lembrei da conversa que havia tido com meu editor na véspera. Em apenas 6 meses, os limites do possível tinham se deslocado inteiramente na minha cabeça. Agora podia acreditar que era bastante provável que o FSB estivesse por trás das mortíferas explosões que abalaram a Rússia e ajudaram a fazer Putin o seu governante. Quando o serviço de segurança se viu prestes a ser desmascarado, 1.200 policiais de Ryazan saindo à caça de suspeitos e tendo em mãos uma descrição detalhada dos agentes que haviam plantado os explosivos, tratou logo de inventar o tal exercício de treinamento. Uma história nada convincente, mas que servia para evitar a prisão de agentes da polícia secreta pela polícia regular. E nesse momento, a série de explosões letais também parou. Boris Berezovsky levou muito tempo para compreender que o impensável era possível e até mesmo provável. Toquei no assunto com ele quase 10 anos mais tarde. A essa altura, ele tinha patrocinado investigações, livros e um filme que levava adiante e aprofundava a pesquisa feita por Nikolaiov. Depois disso, chegou à conclusão que foi o FSB que aterrorizou a Rússia em setembro de 1999, mas ainda tinha dificuldade em conciliar o que achava que estivesse acontecendo naquele período com a visão posterior que teve dos acontecimentos. Posso lhe dizer com toda a sinceridade que na época eu tinha certeza absoluta de que era coisa dos chechenos. Disse ele. Foi só depois que vim para cá, em Londres, e comecei a repensar o assunto, que acabei chegando à conclusão que as explosões tinham sido articuladas pelo FSB. E não foi uma conclusão baseada apenas na lógica, muito menos na lógica que nos fatos. Naquele tempo, porém, não enxerguei esses fatos e não confiava na NTV, que pertencia a Guzinski, partidário de Primakov. Por isso nem dei muita atenção àquela história. E nunca me passou pela cabeça que havia um jogo paralelo ao nosso, que mais alguém estivesse fazendo o que julgava certo para garantir a eleição de Putin. Agora estou convencido de que era exatamente isso que estava acontecendo. O alguém era o FSB, e o jogo paralelo eram as explosões que pretendiam unir a Rússia pelo medo e pelo desejo desesperado de ter um novo líder decidido e até mesmo agressivo, que fosse implacável com qualquer inimigo. Mas tenho certeza que a ideia não foi de Putin, acrescentou ele de repente. Para mim, aquilo não fazia sentido. As explosões começaram apenas 3 semanas depois de Putin ser nomeado primeiro-ministro, o que levava a crer que os preparativos já vinham sendo realizados quando ele ainda era diretor do FSB. Berezovsky retrucou que não precisava necessariamente ter sido assim. Tudo foi planejado em muito pouco tempo. É por isso que existem tantas falhas óbvias. Mas mesmo que ele tivesse razão, o sucessor de Putin no serviço de segurança era Patrushev, o seu braço direito, que com toda certeza não esconderia dele um plano como aquele. E se Putin tinha sido informado de uma operação relativamente sem importância, como a prisão de Andrei Babitsky, parecia absurdo imaginar que não tivesse conhecimento dos planos para explodir vários prédios do país. Berezovsky concordou, embora continuasse a insistir que todo o esquema não devesse ser atribuído a Putin. Disse que estava achando que a ideia surgiu entre os homens mais próximos ao futuro presidente,
mas não com o intuito de garantir a sua candidatura. O alvo seria fortalecer qualquer candidato escolhido por Yeltsin. Concluí que Berezovsky devia ter criado essa teoria para poder continuar acreditando que ele próprio tinha feito o novo presidente e que não tinha se limitado à condição de um simples peão daquele jogo de 1999. Por outro lado, eu tinha de admitir que ele devia estar certo quando afirmava que as explosões podiam ser usadas para eleger qualquer um. Com uma boa dose de sangue derramado, qualquer candidato até então desconhecido, sem um rosto definido e sem qualquer qualificação, poderia ser eleito presidente, mesmo que fosse escolhido praticamente ao acaso. Segundo o discurso oficial de Moscou, todas aquelas explosões continuam sendo obra de um grupo de terrorista islâmico baseado no Cáucaso.